Antes de mais, agradeço o convite feito pelo Conselho Regional de Lisboa para estar presente nesta conferência. É com um enorme gosto que vos vejo ou revejo, porque as últimas conferências têm sido através dos meios eletrónicos, não temos tido outras possibilidades devido à pandemia. E voltar a esta sala, tenho a ideia que a última conferência que houve sobre arrendamento foi exatamente nesta sala. É para mim um enorme gosto estar aqui hoje convosco. Começando pelo meu tema sobre as deteriorações lícitas no âmbito do arrendamento, embora no arrendamento mais vocacionado ao arrendamento habitacional, mas falo-vos de uma forma inicialmente mais genérica. Não vou falar-vos de obras, não vou falar-vos de benfeitorias, estamos a falar única e exclusivamente de deteriorações. Primeiro porque as obras é um tema que está relacionado com as obrigações do senhorio e não propriamente do arrendatário. Depois, porque as benfeitorias também eram um tema que dava outros 500 e que nós estaríamos aqui também toda uma tarde a discutir sobre o que era possível ou não era possível em termos de benfeitorias e as consequências que tinha no arrendamento. E porque as deteriorações, a meu ver, é um tema interessante no sentido de que o legislador utilizou conceitos que são conceitos muito abrangentes. Se os senhores olharem para o artigo 1073, nós começamos logo com uma questão. No número 1 diz-vos que é lícito ao arrendatário realizar pequenas deteriorações. E o que é isto de pequenas deteriorações? Estamos a falar em colocar um prego na parede para colocar um quadro? Estamos a falar em fixar um móvel? Do que é ou o que é que consiste estas pequenas deteriorações? E depois, o artigo continua exatamente com estes conceitos mais amplos. Portanto, pequenas deteriorações no prédio arrendado, quando elas se tornem necessárias, e atenção que aqui o legislador foi cauteloso e não disse que eram úteis, não, são necessárias, mas logo de seguida diz-nos que são necessárias para assegurar o conforto ou a comodidade do arrendatário. E começam os nossos problemas. Primeiro que tudo, nós temos aqui uma questão que é, desde logo, a licitude ou a ilicitude. E vamos, desde já, dissipar as dúvidas quanto a esta parte. Há um critério, e pegando aqui nas palavras do colega que falou aqui muito bem da boa-fé, que é um instituto muito querido do Sr. Professor Menezes Cordeiro, mas que infelizmente é muito pouco aplicado na nossa jurisprudência, ou pelo menos é muito discutido e muito pouco aplicado na nossa jurisprudência. Mas, na verdade, nós temos um artigo, que é o artigo 762, transversal a todos os tipos de contrato, que é o artigo que nos diz que a boa-fé deve imperar desde a negociação, durante a execução e após o termo do contrato. É transversal à vida do contrato e até após o seu término. E eu diria que, além da boa-fé, este é um conceito mais jurídico. Há um critério que todos nós sabemos qual é, que é o critério do bom senso. Para nós conseguirmos perceber o que é plausível ou não quando estamos a falar de pequenas deteriorações. E há um acórdão, que é um acórdão que não é muito recente, é um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19 de outubro de 2006. Eu depois, os colegas não fiquem preocupados que eu depois disponibilizo os materiais. Que vem dizer-nos uma coisa muito interessante, que é que temos que distinguir a questão da pode ser lícito, o arrendatário pode realizar aquelas deteriorações, mas não deixa de ter que as reparar, pelo 1073, número 2, ou temos também a outra parte, que é
podem existir deteriorações que decorrem do normal e prudente utilização do locado e que não foram originadas pelo arrendatário. E depois temos a terceira hipótese, não é? Que é aquela mais, enfim, mais discutível e que nos leva muitas vezes à barra do tribunal, que são as deteriorações que são ilícitas e imprudentes. E esta é a primeira distinção que nós temos que fazer. Temos que perceber que estas pequenas deteriorações, se têm ou não têm origem num comportamento do arrendatário. Porque se não tiverem origem no comportamento do arrendatário, então nós não vamos cair no artigo 1073. O 1073 aplica-se às deteriorações realizadas pelo arrendatário. As deteriorações normais do tempo e da prudente utilização é o que falarei de seguida para que possamos depois fazer a distinção com esta norma legal. Depois, lendo-vos a passagem mais específica do acórdão, diz-nos o seguinte, que no momento da restituição do prédio, por motivo da cessação do contrato, há que distinguir-se segundo critérios ditados pelo bom senso, por acaso não falo em boa-fé, entre as deteriorações do imóvel correspondentes a uma utilização normal, corrente ou prudente, que não obrigam à sua reparação, e por isso é que eu vos disse que se forem deteriorações que não sejam realizadas pelo arrendatário, não caem no 1073, e se não caem no 1073, o arrendatário não tem qualquer responsabilidade na sua reparação, e as deteriorações que, embora lícitas, ilícitas porquê? Porque cabem na previsão normativa do 1073, obrigam à sua reparação por virtude do caráter marcadamente pessoal da utilização do prédio. E eu acho que é por isso que, quando fiz a escolha do tema, achei que era mais prático falar-vos do arrendamento habitacional ou, em algumas situações, também do arrendamento comercial. Depois temos a questão das pequenas deteriorações. E pensando agora que elas são realizadas, então, pelo arrendatário. Temos que pensar no seguinte. Primeiro que tudo, as pequenas deteriorações não podem estar relacionadas com partes estruturantes do locado, porque, de outra forma, deixam de ser pequenas. Por outro lado, também me parece que seria de excluir deste conceito mais amplo que possam afetar partes componentes do locado, como, por exemplo, ao nível de mobiliário. Nós sabemos que o arrendamento, existe inclusivamente a norma específica para o efeito, pode ser um arrendamento unitário, em que é arrendado o locado com o respectivo recheio do imóvel. E, por outro lado, o pequenas deteriorações, eu diria que na sua gênese deste conceito, deveríamos colocar aqui como aceitáveis. O pequenas deteriorações, a meu ver, deve ser não alvo de uma interpretação lata, mas pelo contrário, uma interpretação mais restritiva. Porque, de outro modo, seria amplamente discutível o que é que são pequenas deteriorações para o arrendatário e o que é que são amplas deteriorações para o senhorio, e que íamos ter aqui um problema, que é o dever do arrendatário em preservar e conservar o imóvel nos termos do artigo 1043. Aliás, o artigo 1043 é o artigo que, se os colegas olharem, começa logo por nos dizer que cabe ao locatário não fazer uma utilização imprudente do locado. E não fazer uma utilização imprudente do locado
é não fazer mais do que pequenas deteriorações, se conjugarmos os dois artigos. E por isso o conceito de licitude também é aqui feita a ponte com o artigo 1038 e 1043 do nosso Código Civil. Há aqui que também referir o seguinte, não é? A licitude é um conceito jurídico, portanto, nós falarmos de licitude a quem não tem a formação jurídica é difícil de compreender. A licitude está relacionada com o cumprimento ou o incumprimento de um dever que nos é imposto em termos legais ou contratuais. E por essa razão, se o locatário, nos termos do artigo 1038, a linha D, tem que zelar por uma prudente utilização do locado e fizer mais do que aquilo que o 1073 lhe permite, então o seu comportamento passa a ser ilícito e já não cai no 1073 também. Depois, o 1038, deixem-me-vos dizer que, além desta utilização imprudente, tem aqui outras obrigações correlacionadas. Por exemplo, facultar ao locador o exame da coisa locada, não é? Tolerar reparações urgentes, bem como quaisquer obras ordenadas pela autoridade pública. Avisar o locador sempre que tenha conhecimento de vícios que o locado esteja a padecer ou saiba que existe alguma ameaça ou algum perigo ou que terceiros se arrogam direitos em relação a ela. E, portanto, sabemos que as obrigações do locatário, além da prudente utilização, depois têm estas ramificações. Nisto, passemos então à questão das pequenas deteriorações do arrendado, do prédio arrendado, para assegurar o conforto, ou que sejam necessárias para assegurar o conforto ou comodidade de quem lá vive, do arrendatário. Há que referir que esta norma, me parece, ao falar em conforto ou comodidade, que tem, e eu já disse isto noutras conferências, o regime do arrendamento urbano é muito pensado na proteção de uma das partes, ou é mais pensado na proteção de uma das partes. Embora me pareça que, com todas as alterações que foram ocorrendo ao longo dos anos, tenhamos um regime mais equilibrado. E neste caso, parece-me que a norma em questão, o 1073, é uma norma que não só visa a proteção do senhorio para que não veja o seu imóvel a ser transformado, deteriorado e mal utilizado, obviamente, pelo arrendatário, mas também protege o arrendatário no sentido de que não fica quase de mãos e pernas atados de não poder fazer nada que permita ao seu conforto por estar numa habitação que é arrendada e da qual não é proprietário. Há aqui vários exemplos e que ao longo da jurisprudência eu selecionei alguns acórdãos, uns mais recentes, outros mais antigos, que referem isto. Mas acho que devemos então aqui ir um bocadinho mais longe. E quanto a esta parte de necessárias para assegurar o conforto ou comodidade, penso que também deve estar incluída a segurança do arrendatário. Nós sabemos que há senhorios que não gostam, por exemplo, de paredes furadas, que não gostam de papel de parede. Nós temos N exemplos de problemas que os senhorios levantam a quando da restituição do imóvel, não é? Mas, por vezes, podemos estar a falar até de uma questão de segurança. Imaginem a seguinte situação. Nós somos arrendatários, compramos um móvel. E o móvel não é obrigatório, portanto, não é necessário, mas por uma questão de segurança, eu, arrendatária, decido fixá-lo à parede, por uma questão de segurança.
Parece-me que neste caso em concreto, quando nos diz necessários para assegurar o conforto ou a comodidade, mas também a segurança de quem lá vive. Basta pensar em imóveis onde o agregado familiar tenha crianças. É um exemplo. Depois, este número 2 que os colegas veem no artigo 1073, que nos diz que as deteriorações referidas no número anterior devem, no entanto, e salvo estipulação em contrário, ser reparadas pelo arrendatário. Apesar de serem lícitas, e isto quer dizer o quê? Quer dizer que o senhorio não pode responsabilizar o arrendatário por uma imprudente utilização do locado, porque as deteriorações realizadas são lícitas, mas, agora é o reverso, não é? Mas o arrendatário passa a ter a obrigação de reparar estas pequenas deteriorações. Este dever de reparação está relacionado com ou está correlacionado com o estado em que deve ser restituído o locado. E aqui, olhando para os artigos 1043 e 1044, em que diz que na falta de convenção, o locatário é obrigado a manter e restituir a coisa no estado em que a recebeu. E já vamos ver porque é que isto é importante. Ressalvadas as deteriorações inerentes a uma prudente utilização em conformidade com os fins do contrato. Prudente utilização. Deteriorações inerentes a uma prudente utilização. Não são as mesmas deteriorações do 1073 que são necessárias para assegurar o conforto ou a comodidade ou até a segurança do arrendatário do seu agregado familiar. E por isso, mais uma vez, o 1073 se distingue do 1043 quanto ao dever de manutenção e restituição da coisa. Há que referir-vos o seguinte, em nota de rodapé, é que estas normas permitem estipulação ou acordo das partes em contrário. Porque tanto a primeira, que é alvo da nossa análise, como esta segunda, aliás, o 1043 começa logo na falta de convenção, não é? E o 1073 termina, número 2, a dizer salvo estipulação em contrário. Portanto, o 1073 diz-vos que o arrendatário é obrigado a reparar. E o 1043 diz-vos que se as deteriorações decorrerem só e apenas da prudente utilização, e eu diria mais, do decurso do tempo, e todos nós conhecemos arrendamentos que duram muitos anos, décadas até, então isso quer dizer que o arrendatário restitui o locado e não pode ser responsabilizado por incumprir o seu dever de manutenção e conservação, nem por ter feito qualquer tipo de deterioração ao imóvel, seja ela lícita ou ilícita. O 1044 aqui vem nos ajudar já numa outra fase, que é na fase do ónus da prova. Porque tudo isto, e por isso é que todos nós fazemos muita falta, não é só para aconselhar, mas é sobretudo quando temos os nossos clientes e as contrapartes a degladiarem-se, não é? Porque aí é que é giro. Porque o aconselhamento nós todos conseguimos fazer de uma forma serena. Agora, quando estamos no meio do conflito, temos que defender e temos que interpretar. Eu costumo dizer aos alunos na faculdade que nenhum de nós fazia falta se nós tivéssemos um problema, colocássemos numa máquina, carregássemos num botão e saía a solução. Nenhum de nós. Nós fazemos falta para interpretar as normas, integrar lacunas e muitas vezes também para amenizar os ânimos, porque também aí o nosso papel é importante. E neste caso, o ónus da prova
é importante. Porquê? Porque o senhorio, ou o arrendatário, depende, tem maioritariamente, quando chegam aos nossos escritórios, a sensação de que o outro é que tem que provar tudo. Não é a primeira, a segunda, a terceira, nem a última vez que isto nos acontece. Chegam aos nossos escritórios e dizem, não, porque ele é que tem que provar que aconteceu A, B ou C. E nós temos regras para isto. E uma das regras, vamos começar pela regra geral, que é a regra do artigo 342 do nosso Código Civil, em que nos diz no número 1 que aquele que alega ter um direito tem de o provar. Portanto, tem que provar o facto constitutivo do seu direito. E aquele que sabe que existe algum facto extintivo, modificativo ou impeditivo do direito daquele que se o arroga, também tem que o provar. E então, como é que nós fazemos esta distribuição? Primeiro que tudo, nós estamos no âmbito da responsabilidade contratual, não é? Já não era a primeira vez que eu via falar-se em responsabilidade extracontratual. Portanto, estamos, naturalmente, no âmbito de uma responsabilidade contratual. Contratual, estamos no âmbito de um contrato de arrendamento. A menos que exista qualquer problema que seja extracontrato, e aí caímos então na norma do 483. Mas não é o caso. Estando no âmbito da responsabilidade contratual, nós temos normas que nos fazem muita falta. Primeiro que tudo, temos um senhorio que diz que o seu locado tem deteriorações. E, portanto, ele diz que tem o direito a ser indemnizado. O senhorio tem o ónus de provar o facto constitutivo do seu direito à indemnização. E este facto constitutivo do direito à indemnização ou à reparação, porquê? Porque o arrendatário pode ter feito deteriorações lícitas, mas ter saído do locado e não as ter reparado, o que vai caber ao senhorio provar, além da sua propriedade do imóvel, não é? Além do contrato de arrendamento que celebrou, tem que provar os danos que tem no imóvel. E tem que provar também que, ou pelo menos alegar, que aquela pessoa viveu no seu imóvel e que foi ele que deteriorou, foi ele que fez uma utilização imprudente, anormal do imóvel. O 342, número 2, vem-nos dizer o que é que cabe ao arrendatário. O arrendatário, sendo confrontado com esta afirmação por parte do senhorio, tem duas hipóteses. Ou vem dizer-nos que as deteriorações que existem no imóvel não foram originadas por si, portanto, o comportamento que está na base daquela deterioração não foi seu. Ou vai referir que aquelas deteriorações que ali estavam ou que ali estão no locado são deteriorações lícitas e que foram reparadas e, portanto, já não existem deteriorações, ou vai dizer que as deteriorações são o resultado do decurso normal do tempo e de uma prudente utilização. Mas cabe ao arrendatário, nos termos do 342, número 2, fazer prova destes factos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito que se arroga o senhorio. Basta pensarmos em alguns exemplos. Vamos supor que o senhorio diz que o soalho da casa estava levantado.
E no momento da entrega do imóvel, o soalho estava levantado e o arrendatário não quis assumir a responsabilidade pela sua reparação. O arrendatário, o senhorio prova o dano, portanto, faz todo o seu caminho. O que é que o arrendatário tem que fazer? O arrendatário pode, por exemplo, provar, e agora, pensando, prova documental, prova testemunhal, enfim, que no momento da celebração do contrato ou no momento da entrada no imóvel, o soalho já estava naquele estado. Outro exemplo. Houve uma infiltração no locado. Foi comunicado ao senhorio que existia uma infiltração no locado e a sua reparação era uma reparação urgente. Só que o empreiteiro que foi ao locado, além de ter reparado a infiltração, partiu um móvel da cozinha. Por negligência sua, foi imprudente e partiu. O que é que o arrendatário tem que fazer neste momento? Tem que dizer que o dano que o senhorio está a tentar imputar-lhe não é de sua responsabilidade. Portanto, não foi originado por si. Olhando para as deteriorações lícitas, que é então a nossa norma inicial e pela qual nós começamos a nossa apresentação. Vamos supor que o arrendatário precisou de fixar um móvel. Por exemplo, uma cama de criança, não é? Aquelas camas maiores, os ditos beliches, para que não houvesse perigo de queda. O que é que acontece? Acontece que antes da entrega das chaves, o senhorio vai ao imóvel e diz-lhe: isto não é possível, porque não deveria ter feito uma coisa destas, eu tenho a parede completamente deteriorada com os furos que fez para fixar a cama. O que é que cabe ao arrendatário provar? Cabe provar que a deterioração ocorrida cabe na norma do 1073. A deterioração não deixa de existir. Aquilo que acontece é que ela é lícita e, portanto, o senhorio não pode pedir mais do que a reparação daquela parede. É isto que cabe ao senhorio. Olhando para a norma do ao arrendatário, enquanto anos da prova. Mas esta não é a única norma que nos ajuda em termos de anos da prova. Também o 1044 nos ajuda. Porque nos diz que o locatário responde pela perda ou deterioração da coisa, não excetuadas no artigo anterior, portanto, estamos a falar das deteriorações inerentes a uma prudente utilização, salvo se resultarem de causa que não lhe seja imputável, nem a terceira quem tenha permitido a utilização dela. E este, salvo se resultarem de causa que não lhe seja imputável, quem tem o ónus de prova é o arrendatário. Porque vai integrar um facto impeditivo, modificativo ou extintivo, eu diria aqui que com grande probabilidade seria, em termos de exceção perentória, extintiva ou impeditiva, não modificativa, do direito do senhorio. Quanto à questão e estamos a falar em termos de ónus da prova, já falámos também da licitude. Quanto à questão da culpa, a questão da culpa é uma questão que, enfim, nós temos a solução para ela também no nosso código. A questão da culpa estamos no âmbito contratual, portanto, estamos no âmbito dos artigos 798 e seguintes. Temos uma presunção de culpa no âmbito do artigo 799 do nosso Código Civil e sabemos perfeitamente que cabe a quem ocupa a posição de réu elidir a presunção que ali está estabelecida. Relativamente a esta reparação que está no 1073,
e tentando passar aqui por todos os critérios para depois irmos à questão da jurisprudência. Esta reparação que aqui está no 1073 é uma reparação que se aproxima da dita reconstituição natural, portanto, colocar o locado no estado em que se encontrava à data da celebração do contrato e nos termos em que foi, ou no estado em que foi recebido. Naturalmente que se tratar de alguma circunstância em que não seja possível a reparação, confesso que não me recordo nenhuma, atendendo a que o 1073 fala de pequenas deteriorações, eu diria então que teríamos que recorrer à norma do pagamento em dinheiro, por já não ser possível a sua reconstituição no estado primitivo em que se encontrava o locado. Mas diria que são situações muito extremas e confesso que não tenho nenhuma que rapidamente me chegue à memória como sendo possível nestes termos. Relativamente à jurisprudência e não deixando aqui de falar convosco sobre também um tema importante, eu costumo dizer que o melhor deixo para o fim, e há aqui uma questão que, a meu ver, é uma questão extremamente interessante, mas isto sou eu que tenho a tendência de achar que o ouro está sempre no fundo da caixa, não é? Temos também aqui um acórdão, este acórdão que eu vos falei do ano de 2006 foi um acórdão, eu vou voltar a repetir, é um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 19 de outubro de 2006 e que, de uma forma muito sumária, aquilo que se debatia que se discutia neste acórdão era um arrendamento que tinha 38 anos ininterruptos, portanto, os ditos arrendamentos de longa duração, e que não era um arrendamento habitacional, portanto, era um arrendamento comercial, por acaso, em que a empresa utilizava o locado para fazer análises químico-industriais e ainda o fabrico e venda de produtos químicos. E esta utilização levou a que houvesse uma deterioração do locado e das suas partes componentes. Obviamente que teve como consequência, e o Tribunal considerou que o senhorio teria direito a ser ressarcido dos danos resultantes dessa utilização, mas dentro de várias coisas tínhamos manchas, riscos, traços de corrosão em pavimentos, paredes, móveis do local, onde eram notáveis as manchas originadas pelos produtos que eram utilizados. E atenta à prova que fora produzida, não restou dúvidas ao Tribunal da Relação de que as deteriorações provocadas pela arrendatária resultavam do facto desta, em cumprimento das suas obrigações e em cumprimento que a obrigação da prudente utilização do imóvel, não se tratando de pequenas deteriorações para o seu conforto ou segurança que coubessem no 1073, e que, por essa razão, incumprido a sua obrigação do 1038, então não existia aqui outra hipótese que não fosse condenar a arrendatária no pagamento dos danos causados ao senhorio. E depois também existia aqui outros danos que foram discutidos, nomeadamente substituição de telhas danificadas pela ação de vapores corrosivos, com as respectivas obras necessárias. Depois tenho um outro acórdão que não é menos interessante, é um acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 4 de dezembro de 2007, em que nos diz, e aqui apenas destaco, que o locatário será prudente na utilização do locado em conformidade com os fins do contrato, sempre que a sua atuação se paute pela diligência exigível do bonus pater familias. E este é o critério que está na base, obviamente, da interpretação que devemos fazer do 1043, na parte que nos diz das deteriorações inerentes a uma prudente utilização. Eu diria também que conseguimos puxar este conceito para o 1073
quando falamos nas tais pequenas deteriorações. O que é que um bónus pater-famílias, em termos habitacionais, pode precisar para o seu conforto e a sua segurança e do seu agregado familiar, e que seja aceitável, como vos disse logo no início. Também num acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, este já mais recente, de 16 de maio de 2019, o locatário diz-nos que o locatário será prudente no uso da coisa locada e cumprirá o seu dever sempre que, atendendo ao fim a que a coisa se destina, paute também o seu comportamento exatamente pelo mesmo critério do homem médio ou normal, e por isso, ao entregar o locado, fim do contrato de arrendamento, não é obrigado a reparar as deteriorações resultantes da tal prudente utilização do locado ou de uma atuação em conformidade com a diligência exigível a um bom pai de família. E o senhorio, nesse caso, deverá arcar, foi exatamente este o termo utilizado no acórdão, com o desgaste ou eventuais despesas respeitantes a deteriorações inerentes a uma utilização cuidadosa do locado, uma vez que o uso, ainda que prudente, do locado pode sempre implicar a sua depreciação, como é normal. Neste caso concreto, o que existia aqui era, e foi uma situação até bastante discutida, porque o Tribunal não concluiu que se estaria perante uma prudente utilização, não eram pequenas deteriorações, portanto afastava-se o 1073, e não era uma utilização prudente do imóvel, porque existiu uma questão de infiltração que estragou móveis da cozinha, portanto o laminado do móvel da cozinha, o lava-loiça, a tijoleira do chão da sala de jantar, enfim, tinha existido aqui uma série de danos ao longo da casa, enfim, até falava-se de uma mesa de matraquilhos, portanto, tínhamos todas aquelas coisas interessantes que nós vamos vendo na nossa advocacia, tínhamos uma série de danos em termos mobiliários e estruturais do imóvel. E o Tribunal considerou que estas anomalias não poderiam ser entendidas como uma consequência do normal uso do locado, porque chovendo numa cozinha, numa sala, ou existindo um problema com um pavimento, os próprios arrendatários deveriam comunicar ao senhorio, porque poderíamos estar a falar de obras urgentes, deveriam ter, além da comunicação, tentado minimizar todos estes danos dentro daquilo que lhe era possível, porque eram eles que lá estavam a habitar, e mais, e diz o acórdão que eles próprios tinham o dever de exigir que o locado estivesse em conformidade com as condições habitacionais. Os réus arrendatários lograram provar, como lhes competia, que procederam à limpeza do prédio arrendado e concretamente das tijoleiras, tendo entregue o prédio no que essa parte respeitava, assim como era uma moradia, como a parte do jardim, como a parte dos portões elétricos, ou seja, os arrendatários conseguiram provar que existiam danos ou deteriorações que o senhorio lhe estava a tentar imputar, mas que à data da restituição do imóvel não estavam no estado em que o senhorio dizia estar a quando da propositura da ação, e que por essa razão não foram condenados no seu pagamento. Penúltimo acórdão, que é um acórdão mais antigo, de 2003, de 10 de novembro de 2003, da relação do Porto. Eu tento percorrer o país, que é para ninguém ficar triste, e então ando por quase todas as relações. Em que nos diz que, tendo um contrato de arrendamento habitacional perdurado por 25 anos, mais um arrendamento de longo prazo, não se traduz uma deterioração do locado incompatível com uma utilização prudente por parte do arrendatário, o facto deste fim do contrato não proceder à pintura das paredes interiores, e deixando-as tal como estavam quando se iniciou a relação contratual de arrendamento. E esta é, de facto, aqui uma decisão que, enfim, dava aso
a muitas discussões. Como eu vos disse, o melhor deixei para o fim. Porquê? Porque há sempre os dois pratos da balança, não é verdade? E falta-nos uma questão importante. Falta-nos saber se e em que medida o senhorio pode concorrer para a deterioração do locado. Porque todos nós sabemos que, e aqui já nos afastando um bocadinho do 1073, porque o 1073 está muito focado para o comportamento que o legislador tentou que fosse aceitável por parte do arrendatário, mas o senhorio pode concorrer para a responsabilidade do Estado do locado. E, neste caso, há um acórdão da Relação do Porto, um acórdão de 12 de maio de 2011, que nos diz que pode existir uma causa concorrente dos danos verificados quando resultarem de uma deficiente conservação do prédio arrendado, da responsabilidade do senhorio, sempre que este não demonstre que agiu sem culpa. Estamos a falar de um contrato e, portanto, temos duas partes e as duas partes estão vinculadas com obrigações distintas. Mas, ainda assim, estamos a falar de duas partes cujas obrigações, quando incumpridas, podem cair no 798 e no 799. E basta pensar em variadas situações. Vamos pensar, por exemplo, que o arrendatário lembrou-se de fixar um móvel. E ao fixar o móvel, há uma parte da parede que cai, porque existia um problema de infiltração. E contacta ao senhorio, e o senhorio deixou a situação arrastar-se. E aquilo que seria uma pequena deterioração passou a ser um problema maior, uma grande deterioração, e que poderia até ser levado, não olhando para a situação concreta, para uma imprudente utilização do locado. Mas a verdade é que o arrendatário foi diligente e contactou o senhorio no sentido de proceder à obra que era necessária, porque aquela parede teria que ser reparada. E nós aqui não temos uma solução milagrosa, não é? Aqui parece-me que deveríamos ponderar 3 institutos. Deveríamos ponderar o Instituto da Mora do Credor, do artigo 813, que diz-nos que quando não são praticados os atos necessários ao cumprimento da sua obrigação enquanto senhorio, o arrendatário passava só a responder por comportamentos dolosos, e aí estava protegido, nos termos do 814, portanto, conjugando 813 e 814. Poderíamos pensar, mas aí, já fugindo da responsabilidade contratual, poderíamos pensar na questão da culpa do lesado. E a culpa do lesado é sempre possível alegar em termos de exceção perentória. Eu, por acaso, discuti isto muito com os alunos, se seria aqui uma exceção perentória extintiva ou impeditiva, dependendo, porque a culpa do lesado pode fazer com que a indemnização a ser paga diminua ou não seja sequer indemnizável o dano. E poderíamos também pensar na questão da impossibilidade culposa do 801, diria aqui se calhar um bocadinho mais já forçado, mas que não deixaria de ter algum interesse as consequências que conseguimos retirar deste instituto e fazer uma interpretação, diria, com grande probabilidade analógica, olhando para a situação concreta. E, portanto, para concluir, é possível que existam causas concorrentes proporcionadas pelo senhorio para que esta deterioração do locado não seja completamente ou totalmente imputável ao arrendatário, ou que as deteriorações não deixem de ser lícitas, ainda que exista um agravamento que foi proporcionado pelo senhorio e que, por essa razão, não devemos sair do escopo da norma do artigo 1073. Muito obrigada pela vossa atenção.